Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que bacana essa questão. Ela possui o mesmo enunciado que a anterior, mas a pergunta é diferente, exatamente isso. Já viu na prova do Enem aquele tipo de questão? Ó, este texto será usado para responder a questão tal e tal? É justamente o que aconteceu. Então, antes de assistir essa aula, assista a aula número 15, que eu fiz uma análise bem detalhada do gráfico lá, ok? Essa aula aqui eu vou ser um pouco mais objetivo no que eles pedem. Acompanhe a leitura. Nos últimos anos, ocorreu uma redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes, ou seja, menos crianças estão nascendo, a população está ficando mais velha. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050. Vamos ao gráfico. Olha só, pessoal, nós temos aqui os países mais populosos no ano 2000, os países mais populosos no ano 2050. Cada coluna, como eu disse na aula anterior, está representando um país, a China, a Índia, Estados Unidos, a Indonésia. E o número aqui em cima representa a quantidade em milhões de habitantes, certo? Eu estou sendo um pouco mais rápido porque eu já detalhei bem na aula passada, ok? Muito bem, vamos à pergunta. Com base nas informações dos gráficos mostrados, suponha que... Olha só, com base na informação dos gráficos, ele não está falando para você usar o seu conhecimento, mas a informação do gráfico. É exclusivamente as informações do gráfico, ok? No período de 2050 a 2100, a taxa de crescimento populacional da Índia seja a mesma que projetada no período de 2000 a 2050. Sendo assim, no início do século 22, a população da Índia em bilhões de habitantes será... Vamos retomar, pessoal. Ele está falando para você supor que no período de 2050 até 2100, a taxa de crescimento populacional da Índia seja a mesma que no período de 2000 a 2050. Vamos no gráfico. Aqui eu tenho o período de 2000 a 2050. Aqui eu tenho como calcular essa taxa de crescimento de 2000 até 2050. E ela supõe que seja igual de 2050 para 2100. É isso que o enunciado está falando, certo? Aí olha só, a taxa de crescimento populacional da Índia seja a mesma, informação muito importante, projetada no período de 2000 a 2050. Sendo assim, no início do século XII, a população da Índia em bilhões de habitantes será... Primeira coisa, pessoal, nós vamos ter que calcular a taxa de crescimento entre 2050 e 2000. Qual foi a taxa de crescimento? Para a gente poder usar a mesma taxa para encontrar aí qual será a população da Índia. Índia ou China? Agora confundi. Da Índia em 2100. Muito bem, pessoal. Na aula anterior eu expliquei já como calcular essa taxa que eles estão pedindo, a taxa de crescimento populacional, mas eu vou revisar na aula de hoje. Primeira coisa, o que a gente vai ter que fazer? Vamos calcular a taxa de crescimento de 2050 em relação a 2000. Quanto que cresceu a população? Vou pegar a população da Índia em 2050, que é 1572. E vou subtrair da população da Índia lá do ano 2000, para eu poder entender direitinho, para eu poder saber quantos milhões de habitantes a mais vai ter, certo? Então vou fazer aqui menos 1008 para encontrar quantos habitantes a mais eu vou ter. Gente, faz a conta aí na ponta do lápis, corre, vai rapidão aí, que você tem que achar o valor de 564 milhões de habitantes. Mas como é que eu vou calcular a taxa de crescimento populacional? Lembra aquela formulinha que eu falei para vocês para calcular a porcentagem? Gente, no meu site tem muitas videoaulas sobre porcentagem, problemas resolvidos. Qualquer coisa, corre lá para aprender direitinho, ok? Aqui eu só estou fazendo uma explicação por cima para a gente poder resolver essa questão. Olha só, como é que nós vamos calcular a porcentagem? Eu vou pegar o número que eu quero descobrir a porcentagem
dividir pelo número total, multiplicar por 100. O resultado que der, já vai sair o valor em porcentagem, certo? Qual é o número que eu quero descobrir? Eu quero saber se 564 milhões de habitantes foi o crescimento, não foi? Agora eu quero transformar isso para uma taxa de crescimento. Eu quero saber qual é a porcentagem que isso representa, para saber quantos por cento cresceu, não o valor inteiro, quantos por cento aumentou a população. Então esse é o número que eu quero descobrir a porcentagem. Então é mesmo 564. Então eu vou marcar aqui, ó, 564 dividido pelo número total. Qual é o número total, pessoal? O número total de habitantes no ano 2000. Por quê? Porque eu vou usar o ano 2000 como uma comparação. Eu quero saber quantos por cento cresceu em relação ao ano 2000. Ó, tinha 1.008 milhões de habitantes. Aí cresceu tantos por cento e chegou a 1.462 milhões. É esses tantos por cento que eu quero achar. Então a minha referência é o ano 2000. Aí que eu vou tirar meu número total, que é 1.008. Então vou colocar aqui 1.008. E eu vou multiplicar isso aqui por 100. A gente pode simplificar 564 e 1.008 por 2, pessoal? Pode. Vamos aproveitar e simplificar para facilitar aí a nossa vida. Não é verdade? Eu tenho várias videoaulas de simplificação no meu site na parte de dicas. Qualquer coisa, corre lá para você aprender direitinho como é que faz. Isso quebra um galhão. 564 dividido por 2 é igual a 282. E 1.008, pessoal, dividido por 2, faz a conta aí rapidão. É igual a 504. Tudo isso vezes 100. Eu posso simplificar novamente, pessoal, por 2? Posso sim. Então vamos aproveitar aqui e simplificar por 2. 282 dividido por 2 é igual a 141. Dividido por... é só fazer 504 dividido por 2. Você vai achar o valor de 252. E aí, dá para simplificar, pessoal? Deixa eu ver. Por 2 não dá. Mas será que dá por 3? Dá por outro número? Sim. Por 3 dá para simplificar. Pô, mas como é que você sabe? Lá na parte de dicas do meu site também tem uma videoaula chamada regras de divisibilidade ou truques de divisibilidade, alguma coisa do tipo. Lá você aprende a bater o olho e saber se dá para ou não dá para simplificar. É bem bater o olho mesmo, só pega a prática, fica muito fácil. Então vamos lá. 141 dividido por 3 é igual a 47. E 252 dividido por 3 é igual a 84. Olha só que bacana, pessoal. E agora, o que a gente faz? Dá para simplificar mais? Não dá. O 47, 84 não dá. Eu poderia ir simplificando o 84 100. Certo? Se você quisesse. Ou eu posso já dividir esse carinha para achar a taxa de crescimento. Eu posso fazer, ó, 47 dividido por 84. Você vai achar o valor de 0,5595. É isso aí, pessoal. Como você quer descobrir a porcentagem, é importante você usar em 4 casas decimais. Você vai multiplicar por 100. Ou então você pode ir simplificando aqui 84 e 100, até não der mais para simplificar. E depois você multiplica aí por 47, divide por que restou. Ok? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou trabalhar com esse aqui, ó, com o valor já dividido aqui o 47 por 84. Já deu para você entender mais ou menos como funciona a simplificação. E qualquer coisa, assiste lá os vídeos de simplificação no site, ok? Então vamos lá. 0,5595 vezes 100 é igual a 55,95. Pô, meu, você fez de cabeça assim? Exatamente. Tem lá no site truques de multiplicação e ensino a fazer isso, ok? É o seguinte. Eu já achei o valor em porcentagem. Lembra que eu falei que o resultado final dessa formulinha é seu valor em porcentagem? Então eu descobri que a taxa de crescimento da Índia é 55,95%.
nessa referência aqui, a cada 50 anos. Em 50 anos ela cresceu 55,95%. Agora o problema pede para você calcular de 2050 até 2100, são mais 50 anos. E ele fala que a taxa de crescimento será a mesma. Então qual é a população de 2050? A população de 2050 é 1572. Eu vou marcar aqui, ó, pessoal, em outra cor, 1572. E como a taxa de crescimento é a mesma, eu sei que ela vai crescer 55,95%. E agora nós vamos calcular exatamente isso. Vamos descobrir quantos milhões de pessoas representaria 55,95% de 1572? Como é que a gente faz isso? Eu tenho o valor, eu vou tirar a porcentagem. Eu vou multiplicar por 55,95%. Porcento. Não é a mesma coisa que por 100? Não lembra isso? Se você assistiu às aulas lá de porcentagem, você sabe que eu posso tirar o sinal de porcentagem e colocar o 100 aqui embaixo. Olha que bacana. Eu posso simplificar o 100 com 1572? Posso ir simplificando aí, ó, por 2, por exemplo, não é verdade? Mas se você quiser, você pode multiplicar aqui direto também, fazer esse balaio de gato todo. E aí, quanto que vai dar de resposta isso aqui, pessoal? Eu vou deixar para vocês treinarem em casa, certo, pessoal? Essa simplificação. E você vai ter que chegar no resultado de aproximadamente 879,53 milhões de habitantes, tá? Vou repetir, pessoal, eu só tirei a porcentagem do valor de 2050 para saber quantas pessoas iriam aumentar a população. É a mesma coisa se estivesse mexendo com dinheiro. Imagine que você tem aí R$ 1.572 e o cara te dá um desconto de 55,95%. Você quer saber quanto que em dinheiro é o valor do desconto? Não é o valor final, o valor do desconto seria 879,53. Eu tenho 1.572 milhões de pessoas. Aí eu falo que a população cresceu aí 55,95%. Quantas pessoas aumentou a população? Eu tirei aqui a porcentagem para descobrir quantas pessoas aumentou. E eu achei que aumentou em 879,53 milhões. E o que a gente tem que fazer agora? Bem, eu tinha 1.572 pessoas, aumentou em 879,53. Para quantas pessoas passaria a população? 1.572 mais 879,53 é igual a 2.451,53. Certo? 2.451,53 o que? Milhões. Aí vamos voltar aqui. A questão está pedindo o valor em bilhões. Como é que eu calculo isso? Não é difícil não. Vamos para a próxima página para explicar um truquezinho para vocês. 2.451, vou marcar aqui, 2.451,53 milhões. Certo? Olha só, pessoal. Vamos escrever o número 1 milhão para a gente ter uma base. Como é que é? É um número que a gente vai escrever aqui, que eu tenho 1.000 milhão. Certo? Isso aqui seria 1 milhão. Mas só que eu tenho 2.451 milhões. Esse vírgula 53, por enquanto, eu vou fingir que ele não existe, tá? Olha só o que você vai fazer. Eu não tenho 2.451 milhões? Aqui eu tenho 1 milhão. Se eu tenho 2.451 milhões, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho 1 milhão, eu tenho aqui esses 6 zeros aqui, representa o milhão, não é verdade? Então eu tenho aqui 2.451 milhões. Olha que bacana.
E esse vírgula 53, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou completar, ó. Vou tirar 2 zeros e vou colocar aqui, ó, 53. Então eu tenho aqui 2.451,53 milhões, nada mais é do que... Conta os pontinhos comigo. Aqui representa 1000, aqui representa milhão, aqui representa bilhão. Então isso aqui representaria 2 bilhões 451 milhões 530 mil pessoas. Deu para entender como é que eu brinquei para fazer essa conversão? Outra maneira de se pensar. Eu tenho aqui 2.451,53 o quê? Milhões. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? O seguinte, eu vou fazer o seguinte. Quanto que é 1 milhão? Aqui o milhão temos 6 zeros, certo? Tem aqui 1 milhão. Nós temos quantos zeros? 6. Olha só o pulo do gato. Nós temos 6 zeros, não tem? É em milhões aqui o valor. Que operação que estaria? Tem alguma operação matemática aqui que a gente precisa tomar cuidado? Não. Eu só quero converter esse número aqui, 2.451,53 em milhões. O que eu vou fazer? Eu não tenho 6 zeros? Tenho... Olha o que eu vou fazer com a vírgula. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou completar com 0. Ó. Pá. Para não deixar esse espaço em branco, na verdade, não posso deixar em branco. Vou copiar o número aqui embaixo, ó, 2, 4, 5, 1, 5, 3, 0, 0, 0, 0. Como é que eu ponho ponto? A cada 3 casas da direita para a esquerda. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, pontos. Cheguei no mesmo valor que aqui de cima. É uma outra maneira de se pensar. E quanto que eu cheguei? 2 bilhões e 451 milhões 530 mil. O enunciado está pedindo o valor aqui em bilhões, 2, alguma coisa. Como é que eu faço isso? Aqui eu não tenho 2 bilhões e 451 milhões? Sim. Eu posso colocar aqui essa vírgula e falar que o meu número, por exemplo, é 2,45153 bilhões. Esse 0, depois a vírgula não importa. Eu posso fazer isso aqui, ó. 2,45153 bilhões. Ok? Bilhões. É uma maneira de se escrever. Eu só coloquei a vírgula, tirei os zeros à direita que não parece para nada, e aí eu estou falando o valor em bilhões. E eu só voltar aqui na alternativa, ó, superior a 2,3 bilhões? Sim, deu 2,45. Então, eu vou vir aqui e vou marcar a alternativa correta, a letra E. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fique com Deus. Até mais.